começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de 8º ano, módulo 6, América Latina. Lembrando, galerinha, fique em casa, se cuida, lave bem as mãos, use máscara se for sair de casa e se proteja e proteja os seus. E quando a gente fala em América Latina, essa expressão América Latina, em geral a gente está falando de um conjunto de países que é maior do que a própria América Latina. A gente muitas vezes fala o termo, usa o termo América Latina e Caribe. E o que a gente está representando por esse nome? Toda a América do Sul, os países da América Central e o México. De uma forma geral, isso forma a América Latina. Existia uma classificação tradicional que dizia que os países da América Latina eram países que, na sua origem, falavam línguas latinas, sobretudo o espanhol, o português e o francês. E que os países da América anglo-saxônica falavam línguas saxônicas, como o inglês e o holandês. Só que essa ideia ela não é verdadeira, até porque parte do Canadá se fala francês, que é uma língua latina. E muitas ilhas do Caribe, a Guiana e o Suriname, falam inglês ou holandês. Então, a gente tem que entender que essa divisão não é puramente linguística, mas é muito cultural e econômica. A América Latina corresponde aos países da América que não são desenvolvidos, países da América que sofreram uma profunda colonização de exploração. Então, de uma forma geral, o senso comum diz que a América Latina é tudo que é do México para baixo, ou seja, o México, que pertence à América do Norte, toda a América Central, incluindo aí as ilhas do Caribe, e toda a América do Sul. Para a ONU, existe uma diferenciação, porque ela, em geral, exclui México e Caribe da América Latina. Mas, para todos os efeitos de planejamento da própria ONU, eles se referem a América Latina, México e Caribe, ou América Latina e Caribe. Então, a gente entende que todo esse conjunto de países é chamado de América Latina, tá bom? Excetuando os Estados Unidos e Canadá, o resto do continente é América Latina. E uma das primeiras características que a gente pode observar nos países da América Latina é uma composição étnica, cultural muito diversificada. Ou seja, o povo latino-americano tem uma grande diversidade de etnias, de povos diferentes. E muitas vezes a gente tem a miscigenação, a mistura desses povos. E notamos, então, ou uma influência indígena muito grande, como em países como Peru, Bolívia, México, ou uma influência africana muito grande, como Cuba, Jamaica e as diversas ilhas do Caribe, ou então de ambas, tanto indígenas quanto africanas, como o caso do Brasil. Então, essa composição étnica diversificada é uma característica cultural da América Latina. Esses gráficos mostram isso. Repara, na Bolívia, a gente tem um número representando brancos europeus de apenas 15% da população. Indígenas, contando quechuas e aimaras, são 55%. 30% de quechuas, 25% de aimaras. E mestiços, 15%. Ou seja, tem uma diversidade étnica muito grande. A Jamaica, por outro lado, uma ilha do Caribe, ela tem 75% da população de afro-americanos, de negros. E o Peru tem uma influência indígena muito grande. Ele tem 45% de indígenas e 37% de mestiços. A diversidade religiosa também aparece aí nesses países. Embora haja uma maioria católica na maior parte dos países latino-americanos, também existe uma quantidade de protestantes muito grande. A Jamaica, por exemplo, ela foi colonizada inicialmente pela Espanha, mas logo depois passou a controle britânico. Se fala inglês na Jamaica, mas você repara que na questão da religião existem mais católicos do que protestantes. Então, aí em idiomas tem um erro, Repara, esse gráfico, essa tabelinha traz um erro. Os idiomas na Jamaica estão como espanhol e línguas regionais. Mas, na verdade, é inglês, a língua mais falada, espanhol um pouco e línguas regionais.
Também repara que em idiomas aparece Quechua ou Quichua, como está escrito aí, e Aymara, que são línguas indígenas da região dos Andes. A língua e a cultura aymara, mais ou menos do Peru e da Bolívia para o Chile e para o norte da Argentina, e quechuas, norte da Bolívia, Peru, Equador e sul da Colômbia, né, que são os grupos indígenas que formavam a civilização conhecida como Inca. Né? São quechuas e aimaras, em sua maioria. Tá bom? E uma primeira característica que ela é histórica, mas também econômica, de todos os países que formam a América Latina, é a herança colonial. O que é herança colonial? Quando a gente pensa em herança, a gente pensa algo que a gente ganha dos pais, algo que a gente ganha dos avós, algo que a gente ganha de um período anterior do tempo. E isso é herança colonial. São os efeitos atuais de todo o processo de colonização, de exploração sofrido por esses países. E aí eu escolhi 8 imagens que mostram a colonização da América Latina. Tem tanto imagens do Brasil como imagens de outros países da América Latina. Algumas imagens específicas eu consigo reconhecer aqui. Repara, nessa segunda imagem, que está meio que em preto e branco, é uma imagem que mostra a exploração portuguesa. Repara que são índios carregando ripas de pau-brasil. A primeira imagem mostra o processo de escravização, né, de negros. Inclusive, eu agora, reparando mais na imagem, embora essa imagem tenha sido achada como uma busca, né, de colonização da América Latina, possivelmente pela paisagem, isso daqui representa o processo de escravidão, de escravização dos negros, talvez na África, por conta da paisagem. Tá? Ou pode ser também andando em busca para áreas de mineração no Brasil, enfim, não dá para ter essa certeza. A terceira imagem é bem interessante, até porque mostra um desenho que a gente não está muito acostumado a ver em imagens mais históricas, que é o contato dos europeus espanhóis com os astecas no México. Né? Você vê ali no fundo uma pirâmide asteca, então com os índios mexicanos. A quarta imagem é uma imagem muito famosa, está muito nos livros de história e de geografia. É uma imagem que representa a mineração em Potosí, na Bolívia. Esse morro aí que parece oco, como se fosse um vulcão, é o Cerro Rico, que é uma montanha, na verdade, ali de Potosí, na Bolívia. Potosí é a cidade mais alta do mundo. Tá? Ela é mais alta do que Kathmandu, no Nepal, tem uma altitude absurda. Pouquíssimo oxigênio, né? Por causa do ar mais rarefeito. E lá foi um dos principais centros de mineração da prata de todo o continente americano. Se retirou mais prata de Potosí do que de qualquer outro lugar do planeta. E Potosí chegou a ser a segunda maior cidade do mundo em população. Tamanha quantidade de indígenas e alguns negros escravizados para a retirada desta prata. Então é uma exploração muito intensa. Quem tiver mais curiosidade sobre Potosí, faz uma pergunta aí nos comentários. Eu visitei essa cidade, é incrível. Eu tenho muito material para falar sobre essa questão da exploração de prata na América Espanhola. A imagem de baixo, na linha de baixo, eu tenho escravos fazendo a derrama de ouro, né, trazido da mineração. Isso pode ter sido Peru, pode ter sido México ou pode ter sido Minas Gerais, mas pela imagem do explorador europeu que está ali sentado, eu acredito que isso seja na América Espanhola. Eu tenho aí uma espécie de forca e fogueira, né, em que mostra como eram tratados aí são indígenas nessa imagem, ao longo da exploração da América Espanhola. Tem uma imagem que mostra uma prensa de garapa de cana-de-açúcar no Brasil. Né? Você vê que é a força dos escravos que faz a prensa da cana-de-açúcar, e aí você tem a garapa da cana-de-açúcar, né? Aquele caldo de cana sendo derramado ali para fazer a produção da rapadura. E a última imagem é uma imagem de conquista de espanhóis sobre tribos indígenas, incas, enfim, na América Espanhola.
Então, repara, essa colonização, de exploração, ela é marcada pelo trabalho escravo, pela escravização de povos, tanto nativos da América como trazidos da África, e uma intensa exploração das suas riquezas. E isso marca muito o que se tornou a América Latina. Né? O que a América Latina se tornou hoje diz muito sobre como foi o processo de exploração dessa região, desses países. E aqui eu trago um esquema sobre a exploração da economia colonial. Eu estou usando o esquema da América Espanhola, mas da América Portuguesa é muito similar. Né? Na América Espanhola, a gente vai ver um destaque maior para a exploração de metais preciosos no primeiro momento, e depois a agricultura ganhando força. Na América Portuguesa foi o contrário. Primeiro você teve o foco na agricultura, no engenho de cana, um pouco mais tarde que teve a exploração de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais. Mas o processo de exploração é muito parecido. Então vamos lá. A exploração mineradora foi a atividade econômica mais importante na América Espanhola. A mineração tornou-se responsável pelo desenvolvimento de atividades secundárias, complementares. Então você teve um pouco o cultivo de batata, milho, tabaco e mais tarde cana-de-açúcar, né? Sendo que batata, milho, mandioca também eram para consumo interno. E o tabaco, a cana-de-açúcar, em alguns lugares o algodão, em alguns lugares o cacau, mais tarde o café, destinavam-se à exportação para a Europa. Também tinha pecuária. No caso da América Espanhola se destaca a pecuária de cavalos, né, e de mulas, sobretudo, por conta do transporte de ouro e de prata. Na América Portuguesa isso não foi tão importante no primeiro momento. E aos índios, né, só foi permitida uma produção artesanal. Mas essa produção artesanal passou a ser também controlada pela burocracia da coroa espanhola. Tá? Então você tinha um controle muito grande, e eu destaco muito quando fala de batata, milho, tabaco e cana. Porque, assim como na América Espanhola, no Brasil, a gente teve toda a produção, ou a maior parte da produção, voltada para a exportação. Então você teve plantação de cana, depois de cacau, algodão, depois exploração de ouro, bem mais tarde café. E todas essas atividades, que às vezes são até chamadas de ciclos econômicos, elas estavam voltadas para o mercado externo, para a Europa, e não para o próprio Brasil. Então não houve um fortalecimento do mercado consumidor interno. Não houve a preocupação em produzir alimentos para essa população toda. Não houve uma preocupação em fortalecer o mercado interno. E isso é uma questão que a América Latina tem até hoje. A produção agrícola da América Latina hoje, a gente vai ver isso mais na frente na aula de hoje, ainda está voltado para o mercado externo, e isso é um grande problema. Tá bom? E aí, novamente, um esquema sobre esse processo de colonização, né, mercantilista, cujo objetivo era explorar as riquezas da colônia. A gente tinha um pacto colonial, ou era um exclusivo comercial. O que era isso? Exclusivo comercial, exclusivo colonial, pacto colonial? As colônias só podiam comercializar com as metrópoles. O Brasil só comercializava com Portugal. As colônias da América Espanhola só comercializavam com a Espanha. E com isso, essas regiões da América não podiam fazer trocas entre si. Não havia um comércio entre Brasil e Peru, Brasil e a região da Argentina, Brasil e a região da Colômbia. Isso era proibido. Né? E isso dificulta muito o desenvolvimento econômico das regiões. Né? E aumenta a dependência dessas regiões da América Latina em relação às potências europeias. A gente também precisa destacar, embora já tenhamos falado, sobre a exploração do trabalho escravo na América Latina. A gente percebe a exploração do trabalho de escravo de negros, né, de população negra escravizada, trazida para a América, muito grande no Brasil, no Caribe, nas ilhas do Caribe, no sul dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos seja um país desenvolvido, tenha também sofrido colonização de povoamento no norte,
o sul dos Estados Unidos teve escravidão e teve colonização de exploração. Então, a gente, nos locais que tiveram essa colonização e essa escravidão, embora também na América Espanhola tenha tido muita escravidão de indígenas, né, ou trabalho servil de indígenas, o resultado desses séculos de escravidão é uma sociedade extremamente racista. Né? Então a gente tem o problema estrutural do racismo, tem a sua origem na escravidão, que foi uma atividade econômica que dava um lucro muito grande, que durou muito tempo, que teve muita resistência a terminar, né? Quando a escravidão acaba, existe uma resistência muito grande contrária ao fim da escravidão. Né? Então a gente tem imagens aqui, muito tristes, é claro, né? Que mostram todo esse processo de ontem e hoje. Então a gente tem a primeira imagem que mostra escravos presos, talvez numa senzala ou talvez num mercado de escravos, escravos negros. A gente tem essa segunda imagem que é bem interessante, né? E essas frases aqui são dessa segunda imagem, que mostra uma comissão de frente de escola de samba, né? Da Paraíso do Tuiuti, em 2018, em que os bailarinos dançavam e, enquanto dançavam, eles retiravam os grilhões e as correntes, enfim, mostrando o que seria a liberdade aí. E é muito recorrente, né, nas escolas de samba se falar de escravidão. É um tema que a gente precisa falar muito, né? Não pode ser esquecido, não pode ser empurrado para debaixo do tapete. Eu acho que, às vezes, eu vejo algumas pessoas com um discurso de que é melhor não falar de coisas problemáticas, mas eu acho que é fundamental a gente falar disso para que isso não seja esquecido. Né? E, por fim, a gente tem essa imagem, que na verdade são duas, né? Que mostra a primeira imagem em preto e branco é uma execução de um negro por volta dos anos 1960, 70. Essa imagem não é da escravidão. E a gente tem um acontecimento similar aqui no Brasil. Isso foi no Rio de Janeiro, foi por volta do ano 2005, 2006, por aí, que foi um linchamento de um negro acusado de roubo. De roubo não, de furto. Não foi de roubo, não foi de mão armada, não, foi de furto. Então a gente mostra como essa ideia de justiceiro, né, que a gente tem na sociedade brasileira, na sociedade americana, também está impregnado de racismo. Né? E isso a gente precisa discutir muito na nossa sociedade até hoje. Na nossa sociedade brasileira, na sociedade americana, norte-americana e nas sociedades latino-americanas de uma forma geral. Tá? Bolívia, Colômbia e Venezuela são países que receberam um pouco de escravos negros também, em quantidade bem menor do que de escravos indígenas, tá? Mas existem esses núcleos populacionais bem marcados. Outra consequência do passado colonial que a gente tem na América Latina é a questão do coronelismo. Né? Coronelismo é a influência de coronéis na política. E esses coronéis não são necessariamente militares. Né? Eles recebem esse título de coronéis por uma questão cultural e não por uma questão de patente militar, embora alguns possam ter. E tudo isso, essa ideia de coronel, vem do fato deles serem grandes proprietários de terra, na nossa sociedade extremamente patriarcal e patrimonial. Né? Ou seja, como eles têm um grande patrimônio, muitas terras, eles vão ter também um poder político muito grande. A gente também chama de coronelismo um período específico da história brasileira, da República Velha, em que os coronéis exerciam o voto de cabresto. Né? Isso está bem aí colocado na charge do meio, de que esses coronéis controlavam o voto não era secreto, e aí eles obrigavam as pessoas a continuar votando neles, e eles se mantinham no poder. E a outra charge do senhor velhinho e do bebê, né, o senhor velhinho fala que ele é do tempo do colonialismo, né, só que o bebê fala que ele também é. Porque o que acontece? Esse colonialismo, mesmo mudando de roupa ao longo dos anos, né, mesmo mudando na sua aparência, a essência do coronelismo continua. Porque a gente continua a ter
coronéis de votos, a gente continua a ter currais eleitorais nas eleições, a gente continua a ter a interferência de grupos religiosos nas eleições, a gente continua a ter o abuso do dinheiro nas eleições. Isso continua a acontecer, né? E a gente continua a ter uma sociedade extremamente corrupta e uma sociedade extremamente subornante e subornável, ou seja, a nossa sociedade aceita suborno, a nossa sociedade oferece suborno. E aí a gente mostra nesse mapa o índice de subornos na América Latina. É feita a pergunta: nos últimos 12 meses, você pagou propina por algum serviço público? Repara, no Brasil, 11% disseram que sim. No México, 51% disseram que sim. No Peru, 39% disseram que sim. Na Venezuela, 38% disseram que sim. No Panamá, 38% disseram que sim. Então a gente tem essa ideia de sociedade corrupta, de poder político corrupto, muito grande na América Latina. Isso é muito preocupante porque reforça um discurso de que político é tudo igual. Todo mundo aqui já ouviu, político é tudo ladrão. Isso é uma coisa extremamente preocupante. Vou explicar por quê. Quando a gente diz que político é tudo igual, não muda nada, quem a gente está ajudando com esse discurso? A gente está ajudando justamente aquele político que está no poder há muito tempo a se manter no poder. Porque se é tudo igual, ele não vai sair do poder. Né? Então a gente precisa prestar muita atenção. Né? A escolha do voto tem que ser. E a gente tem eleições esse ano, municipais, e são as eleições municipais aquelas que mais possuem coronéis e mais possuem currais eleitorais, e aí tem vereadores que continuam a se reeleger por muito tempo, né? Aí a gente precisa estar muito atento a esse comportamento de manutenção das mesmas famílias, das mesmas pessoas no poder. Né? Isso, infelizmente, é algo que acontece em toda a América Latina. A outra coisa que não podemos deixar de falar sobre a América Latina é a questão do plantation. O que é plantation ou o plantation? Plantation nada mais é do que plantação em inglês. Mas plantation significa um modelo de plantação, um modelo de agricultura caracterizado pela monocultura. O que é monocultura? Cultivo de um único produto. Tudo é cana-de-açúcar, tudo é algodão, tudo é café, tudo é cacau. Essa produção vai ser voltada para a exportação, vai estar sempre voltada para o mercado interno. A plantation acontece em grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, fazenda muito grandes. A gente tem um grande rendimento para o dono da terra, porém a produtividade não é tão alta, a produtividade por hectare, né, a produtividade por tamanho da fazenda não é tão grande. Ou seja, o rendimento a produção em si não. E a gente tem aí o trabalho assalariado hoje. Embaixo a gente tem os boias-frias, como trabalho assalariado. Mas em cima a gente tem o trabalho escravo. Então antes a gente tinha o trabalho escravo. E a gente mantém a exploração do trabalho, porque os boias-frias, os trabalhadores rurais, passam por situações de trabalho extremamente precárias. Basta dizer que no ano passado, e aí se não for ano passado, foi no ano anterior, vocês me desculpem, houve um deputado federal aqui no Brasil que tentou passar uma lei que dizia que trabalhadores rurais não precisavam ser pagos com salários, poderiam ser pagos com alimento, numa relação servil. Então repara que os direitos do trabalhador rural são muito recentes e estão correndo muito risco ainda. Qual é o problema? Quais são as consequências desse plantation? Por que isso não dá muito certo? O primeiro problema é o desabastecimento interno. A plantation produz para fora, produz para exportação, produz matéria-prima para a indústria, produz produtos para serem vendidos para outros países. Cana-de-açúcar, café, algodão, cacau, tabaco. Repara só,
cana-de-açúcar, algodão, café, tabaco e cacau. Alguma dessas 5, que são as 5 maiores produções de plantation, são alimentos? Ah, a gente pode comer cacau, a gente pode chupar cana-de-açúcar, mas são alimentos? Não. Então repara que a plantation gera um desabastecimento interno. O Brasil vive isso hoje. Desculpe, engasguei aqui. Às vezes eu falo rápido, vou tentar falar isso mais devagar, tá, gente? O Brasil atinge níveis recordes de produção de grãos, tipo soja, de cana-de-açúcar, de café. Porém, cada vez o Brasil produz menos batata, menos mandioca, menos feijão, menos arroz. Isso faz com que o preço do alimento aumente, porque muitas vezes a gente tem que importar o alimento. Eu não sei se vocês sabem, mas boa parte do feijão que a gente come no Brasil é importado da Bolívia. Boa parte do arroz que a gente come no Brasil é importado da Argentina. Talvez vocês não saibam, mas feijão e arroz é comida importada muitas das vezes. Isso ameaça a agricultura familiar, porque é a agricultura familiar, é a pequena e a média é a pequena e a média fazenda, é a pequena e média propriedade, minifúndio e microfúndio, que produzem alimento em grande quantidade e que produzem alimento para o mercado interno, para abastecer as mesas das pessoas com comida. A gente tem a fome, porque o preço do alimento aumenta quando a gente não tem uma política agrícola de favorecer a subsistência. E é claro que toda essa política de plantation está destinada aos interesses externos, né? Então, assim, a permanência desse modelo agrícola gera um atraso no processo de reforma agrária e o alto preço dos alimentos. O que é reforma agrária? É a redistribuição de terras. No Brasil, os donos das terras são as mesmas famílias que são donas das terras quando os portugueses chegaram e dividiram. E disseram que aquela terra era de alguém. Então a gente tem poucas pessoas com muitas terras e muita gente sem terra. E existem vários movimentos sociais populares, como o ESLEN, ou EZLN no México, e o Movimento Sem Terra no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil, que lutam por essa reforma agrária, por essa redistribuição de terras. A reforma agrária foi feita em muitos países. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, todos esses países fizeram reforma agrária. Isso é preciso ser dito também. Para quê? Para que a gente tivesse mais pessoas com pequenas propriedades produzindo o seu próprio, não só o seu próprio alimento, mas o alimento para o mercado interno. E é muito importante falar isso porque a gente está numa cidade que é uma cidade conhecida pela sua produtividade agrícola. E como a gente está no Cinturão Verde, Teresópolis é uma cidade que faz parte do Cinturão Verde do Rio de Janeiro, a gente produz aqui alimentos, a gente produz hortaliças e muitas verduras, né? Algumas frutas, a gente produz, aqui na região serrana, a gente tem cidades que produzem tomate, cidades que produzem morango. Então, essa produção é mercado interno, é subsistência. E as fazendas, né, as áreas rurais dessas cidades não possuem latifúndios, são minifúndios, né? Essa roça, como se chama na área rural de Teresópolis, são justamente as pequenas propriedades, tá? E é um trabalho que se parece muito com o trabalho do EZLN e do MST, quando eles realizam as invasões para plantar, tá bom? A gente tem que entender que o latifúndio e o latifúndio improdutivo são áreas muito grandes. No Brasil, existem latifúndios maiores do que todo o município de Teresópolis. No Brasil, existem latifúndios do tamanho do estado do Rio de Janeiro. E é justamente esses grandes latifúndios que precisam ser combatidos para que a gente não viva uma crise de abastecimento. Tá bom? Então vamos dar sequência. E aí, olha só, como a gente tem nesses países a agricultura voltada para o mercado externo, repara que em muitos desses países, por exemplo, Brasil, vamos olhar nesse mapa aí. Brasil exportou 8,7 bilhões de dólares em produtos agropecuários. A gente fala agrícola, mas está sempre pecuária junto.
que o Brasil exporta mais nesse sentido? Soja, carne, né? São os grandes e café, né? São os grandes produtos de exportação do Brasil. Isso tem aumentado. Só que, olha só, se isso aumenta, as pessoas que produzem isso, são poucas pessoas, mas que são grandes empresários dos ramos frigoríferos e do ramo da soja. Essas pessoas vendem o produto para fora. Se elas vendem o produto para outro país, se essa venda é internacional, eles vendem em dólar, porque todo o comércio internacional é dolarizado. Então existe uma pressão muito grande dessas vendas em forçar o câmbio para cima, ou seja, fazer com que o dólar suba, fazer com que o câmbio do dólar suba. Cada vez o dólar vale mais reais. Isso é ótimo para esses setores. Repara, tudo aí onde está crescendo é gente ganhando muito dinheiro, e para essa gente, quanto mais subir o dólar, maior o lucro deles. Só que o problema é que o aumento do dólar também gera um aumento no preço dos alimentos. Lembra que eu falei que muitas vezes o feijão e o arroz são importados? Pois é, tem uma outra coisa que é mais importada ainda, que é a farinha de trigo. O Brasil não produz trigo em grande quantidade. O Brasil nem pode produzir trigo em grande quantidade porque não tem o clima para isso. Então o Brasil depende da importação de trigo. E se o preço do dólar aumenta, o preço do trigo aumenta, porque o trigo é comprado de fora. E o trigo é também um alimento base para a gente, porque trigo aumenta o preço do pão, do biscoito, de todos os alimentos industrializados. Então, olha que doido. O aumento do lucro desses latifúndios exportadores, desse plantation exportador de soja, de café e de carne, ele faz com que a nossa cesta básica fique mais cara e não mais barata. O quanto mais produz soja no Brasil, mais caro ficará a nossa cesta básica. Por quê? Porque a produção no Brasil está voltada para o mercado externo e não para a produção de alimentos. Isso é muito importante de ser observado. E vamos falar também da questão das desigualdades, né? E da distribuição de renda nos países da América Latina. Eu trago duas tabelas para vocês. A primeira é uma tabela de 2012. A fonte é ONU Habitat, é um grupo que investiga, né, a questão da desigualdade social. Então, repara, os países com maior desigualdade em 2012, não é tão atrasado assim esses números. Em 2012, os países com maior desigualdade social eram Guatemala, Honduras, Colômbia e Brasil. E os com menor desigualdade eram Venezuela, Uruguai, Peru e El Salvador. Então você repara que o Brasil apresenta um grande índice de desigualdade social, mesmo dentro da América Latina. Claro que com o tempo isso daqui já mudou. Por exemplo, a Venezuela com certeza piorou, né? A crise econômica na Venezuela é um problema muito sério, isso com certeza fez com que ela caísse aí nessa colocação, mas não são dados tão antigos assim. A segunda tabela é super atual, são dados do ano passado, de 2019, e a fonte, gente, é o Fundo Monetário Internacional, que é a entidade que é o banco que fornece empréstimos para os países do mundo, nada mais capitalista, enfim. Eu gosto muito de trazer os dados das fontes que a gente tem para discutir realidade. Então, você repara, as fontes são ONU e FMI, não são fontes ideológicas de nenhuma forma, né? A gente precisa ter isso muito claro quando cita alguma coisa. A gente tem que entender que a gente está, sobretudo quando a gente fala de América Latina, a gente fala de economia dos países, a gente tem que ter esse cuidado muito grande, né, de citar fontes e de mostrar isso, tá bom? Fora fake news, a gente não pode dar vazão para esse tipo de coisa. Enfim, a segunda tabela mostra os 5 países de maior crescimento e de maior renda. Então, o que teve maior crescimento do PIB no período 93-2018 foi o Panamá, a República Dominicana, Peru, Chile e Costa Rica. E aí eu destaco o Panamá por conta de ter se firmado como um paraíso fiscal e um local de lavagem de dinheiro muito, muito importante na América Latina como um todo.
Na República Dominicana, eu destaco um grande crescimento do turismo, né, naquele país. E os que apresentaram maior alta do PIB, maior crescimento do PIB, a gente tem o Chile, o Panamá, o Uruguai e o México. E depois a Argentina. E aí, gente, isso chama muita atenção, né? Como o Panamá e o Uruguai estão acima da Argentina, né? Porque a Argentina também vivenciou crises econômicas muito sérias nas últimas, na última década, sobretudo. E a gente tem que lembrar que, se pensar em PIB, pura e simplesmente, o do Brasil é mais alto que todos esses, tá? O PIB do Brasil, a economia do Brasil é muito grande. O Brasil é um país rico. O Brasil é a sétima ou oitava maior economia do mundo. Eu digo sétima ou oitava porque ele alcançou o posto de sétimo, ele ultrapassou a Itália. Na última pesquisa, a Itália tinha voltado a superar o Brasil, então estão meio que dançando nessas posições. E com a questão da crise econômica, por mais que ela atinja todos os países, é possível que a Itália tenha sofrido até mais que o Brasil. Então vamos aguardar para ver como é que fica, mas a posição do Brasil é essa, né? Sétimo, oitavo lugar. Então vamos dar continuidade. Eu falei um pouco de crises, né? As crises recentes na América Latina, e aí eu trouxe essa imagem que mostra as crises na América do Sul, né? Os vários países da América do Sul que atravessam no último ano muitas crises econômicas e também crises políticas. A gente tem, por exemplo, o Brasil, que vive uma crise política, econômica e ambiental hoje em dia. Toda a questão das queimadas na Amazônia estão afastando muitos investidores estrangeiros. Isso é um problema muito sério para o Brasil, né? Porque a gente está com queimadas recordes e, enfim, todos vocês já sabem disso. E temos a crise política muito séria no momento. A gente tem a Venezuela com uma crise política muito forte, porque a manutenção, a força do regime de Maduro lá gerou um isolamento muito grande. Então há uma falta de abastecimento muito sério. Os produtos não chegam na Venezuela, isso é um grande problema. A gente tem a Bolívia, que atravessou ano passado uma disputa eleitoral absurda e que não se respeitou o resultado das eleições e que houve um golpe de Estado muito recente. A Bolívia passa por um golpe de Estado hoje. O Paraguai teve um golpe de Estado há 2 ou 3 anos atrás também. Inclusive, o Paraguai foi expulso do Mercosul por conta disso. E a gente tem toda essa questão acontecendo ao redor aí da América do Sul e da América Latina como um todo. E aqui eu aponto 4 tópicos sobre a América Latina, 4 questões específicas sobre a América Latina que a gente vai ver mais à frente. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer uma videoaula sobre elas, se eu vou trabalhar elas com texto auxiliar, enfim. Que é a questão da Revolução Cubana. Cuba fez uma revolução socialista nos anos 50 e é considerado o único país que passou por um período socialista, passa por um governo socialista estável na América, embora muita gente fale da Venezuela e etc. Mas a Venezuela passa por processos eleitorais, não houve uma revolução como em Cuba. A gente deve falar também da questão da rede internacional de drogas, que não é claro que é somente na América Latina, mas a América Latina tem um papel muito importante nessa rede internacional. A questão da lavagem de dinheiro em paraísos fiscais da América Central e do Caribe, que é uma atividade econômica que precisa ser falada sobre esses locais. E a questão dos governos ditatoriais, né, e da crise da democracia, porque a gente passou por um longo período nos anos 60 e 70 e até anos 80, em que muitos países da América Latina experimentaram governos extremamente fortes, ditatoriais e perseguidores e censores, muita censura, muita tortura, muita perseguição. Então isso é uma ameaça ainda muito recente em todo o continente. Tá bom? A gente vai ver esses pontos em destaque mais à frente. E aí, por fim, queria encerrar falando de uma coisa boa, né? Alegrando um pouco. É preciso, né? Em tempos de quarentena, vamos falar de coisas boas. Eu vou finalizar a fala sobre a América Latina falando de um lugar que existe em São Paulo. Que quem sabe você já teve a oportunidade de ir ou terá um dia. São Paulo não é um lugar tão longe.
que é o Memorial da América Latina, que fica na Barra Funda, em São Paulo, do lado de uma grande estação metro rodoviária, uma estação de trens, de metrô e de ônibus. E era um grande terreno vazio que o Estado de São Paulo, nos anos 80, início dos 90, construiu um conjunto de museus e de salas de exposição e de sala de música e uma grande praça onde se realizam palestras, concertos de música, que celebra a comunidade latino-americana e é famosa por essa escultura em forma de mão, né, como se tivesse um sangue aqui escorrendo, desenhando a América Latina. É um lugar muito importante de São Paulo, um lugar muito bonito. Tem uma exposição permanente sobre o artesanato latino-americano, que é extremamente bem organizado. Existem muitas feiras culturais acontecendo lá. E embaixo dessa mão existe essa seguinte frase, e eu não vou nem dar o crédito de quem é o autor da frase, não. Eu vou dar o crédito do memorial. O memorial é um projeto do Oscar Niemeyer, né? O mesmo que projetou a Escola Agenda Block, na verdade, né? Isso é muito legal a gente pensar. O Niemeyer é um cara incrível, foi um cara incrível, enfim. E a frase que tem embaixo dessa mão é a seguinte: o sentimento da unidade latino-americana é o limiar de um novo tempo. O esforço de organização para eliminar a opressão dos poderosos e construir um destino maior e mais justo. É o compromisso solene de todos nós. É muito curioso como, ao longo da história, o Brasil sempre teve de frente para o mar e de costas para a América Latina, de costas para o seu grupo de países. E o Mercosul, né, nos últimos anos, o Brasil tem se aproximado desses países. Isso é muito importante, até porque o Brasil se posiciona como uma liderança na América Latina muito forte. Então, isso é algo que a gente tem que ressaltar. E eu queria encerrar essa videoaula falando sobre isso. Finalizando, lembrando sempre que isso é uma oportunidade para a gente trabalhar junto, famílias, alunos, escola, e que a gente precisa dar uma olhada nesses links, pesquisar, isso é muito importante, isso é uma oportunidade para o aluno aprender a estudar com os próprios pais e dizer que a gente está no momento de se cuidar mais do que qualquer coisa, tá bom? Fiquem bem todos vocês.